Fala pessoal, beleza? Vamos lá, conforme prometido, vou explicar para vocês aqui. O mercado aqui está acabando, tá? São 6h26, está acabando. Pode ver que ele andou dentro da nossa estrutura e das nossas marcações. Como aqui eu mostrei, replicador, e no índice também a mesma coisa. Eu limpei aqui, mas tem as nossas marcações aqui, ó, no índice, tá? Opa, deixa eu tirar isso aqui. A mesma coisa, tá ok? Então, eu vou explicar aqui para você como que é feita essas marcações e como a gente opera, tá ok? Então vamos nessa. É, Primeiro de tudo, a gente tem que entender algumas coisas. Vocês com certeza já ouviram falar, você tem que vender barato, né? Comprar barato e vender caro, tá? Vocês cansaram de ouvir isso para quem já é do mercado operacional. E aí você pergunta, aonde que está barato para comprar e aonde que é caro para vender? Então, com isso, você se faz a primeira pergunta: aonde que eu vou achar uma região barata e uma região cara? E aí primeiro você tem que entender de região, tá? Então você tem que entender três pilares. Região, vou marcar aqui, peraí. Então, deixa eu fazer aqui, deixa eu ver se dá. Acho que é isso, peraí. Então, aqui ó, green. Então, o que que nós temos que saber primeiro? Qual que é a estrutura que nós temos? Quais são as três bases antes de operar para a gente saber o que fazer? Então, primeiro, aonde que é barato e aonde que é caro. Com isso, temos que entender regiões. Então, deixa eu clicar aqui. Ó, Então, você tem que entender aonde é a região barata e aonde é a região cara. Outra coisa, depois que você aprendeu região barata e região cara, você tem que aprender um outro negócio chamado estrutura. Show. Com esses dois pilares, você vai por terceiro. Qual que é o terceiro? O gatilho. Por quê? Você já tem uma região, tem uma estrutura, agora falta para você executar a sua operação um gatilho. Um gatilho para você entrar de confirmação para que você executa a sua operação. Então, com isso, você sabe o que fazer, o porquê comprar, né? Então, na nossa mentoria, nós ensinamos exatamente isso. Nós temos três pilares, que é o primeiro, técnica, gestão e o emocional. Então, são três pilares trabalhados. Porém, quando a gente cai para a técnica, a gente vai ter três bases dentro do gráfico, três pilares que a gente tem que entender. Quais são eles? Região, estrutura e gatilho. E aí a gente executa a, a nossa operação. Como vocês podem ver, antes de começar o mercado de hoje, nós fazemos aqui na sala ao vivo um panorama, entendendo estrutura, tá? Região, e se aparecer gatilho, a gente não pode hesitar, é confirmar a região. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou limpar aqui para a aula não ficar grande, eu não vou me estender muito. Então, eu vou vir aqui, ó. A gente tem na nossa mentoria também, a gente explica sobre região macro, região mid e região micro. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pular para o 60R, que é a nossa região macro. Beleza? O que que eu tenho aqui no 60R de estrutura? Fica fácil de você olhar aqui e você falar, porra, tem uma estrutura aqui, né? Tem uma estrutura do preço. Então, o que que eu marco aqui? Esse ponto para mim, esse ponto aqui para mim, tá? É um ponto importante. Por quê? Porque eu tenho uma região em ABC, ó.
A, B, C. Vum, tem uma região importante. Então, beleza. Aí eu marco isso aqui e coloco uma cor. Por quê? Porque aí nós juntamos primeiro, lembrando da técnica, região. Então aqui para mim é uma região vendedora. Aí eu vou só colocar um número aqui, uma nomenclatura, só para ficar fácil para a gente achar lá. Então eu tenho aqui, por quê? Eu tenho essa região para mim aqui, show de bola. Porque eu tenho que marcar? Porque eu preciso disso. Olhando para isso, se você olhar para o preço aqui, dá um zoom aqui no preço, o que, que você vai ter aqui, ó, aqui nessa região? Ó, teve uma força compradora aqui, e aí ele tentou superar e ficou trabalhando aqui entre essas regiões acima compradora e abaixo vendedora, tá? Outra coisa que eu tenho essa região, tá? Que é uma região vendedora. Vou cair para o meu 35 e vou ter aqui, ó, essa. Ah, mas por que parou aqui, ó? E aí a gente pode usar retração, tá? Retração tá lá. Então, a partir daqui, ó, eu sei que era um takezinho para mim e ele pagou, tá? Pagou essa estrutura. E agora, como ele me mostrou no 35, como ele mostrou para gente que aqui era uma região barata, simples. Tá vendo esse brick aqui, ó? Esse brick aqui, esse brick ele superou a máxima desse cara. Só que ele não deu continuidade para queda, não deu continuidade. Quando isso acontece, esse brick aqui para nós é um brick de exaustão do movimento. Você fala, beleza, como superou a máxima? Se eu colocar uma linha aqui, ó. Se eu colocar uma linha aqui, olha só como ele rompeu, ó como ele rompeu a máxima. Tá vendo? Ele rompeu a máxima desse brick aqui. Só que ele não deu continuidade, exaustão de movimento, subiu, foi para cima, tá? Isso é importante você saber. Esse gatilho poucas pessoas sabem. E aí, beleza. E aí, ele me desenha aqui uma possível estrutura de alta. Ele desenha para nós uma possível estrutura de alta. Então, eu marco aqui. Isso para mim é marcado pontilhado, porque ele não superou e da cor verde. Então, vamos lá. Região barata. O que é uma região barata e cara? Uma região cara é sempre próxima de topo. Por isso que 70% do rompimento falha. Tá ok? Então, aqui para cima é uma região cara. Aqui para cima eu procuro venda. Região de fundo é uma região barata. Aqui eu procuro por compra. Então, qualquer fundo eu procuro por compra e aqui eu procuro por venda. Mas tudo bem. Então, estou falando de região e agora eu vou descer um pouco mais para a gente saber um pouco mais de estrutura. Puxa vida, quando eu desço um pouco mais, eu tenho uma outra estrutura. Lá no 35 eu só tinha um topo, ó, só tinha um topo. Agora aqui eu tenho outro topo mais baixo. Então aqui também para mim é uma região de venda, não é uma região de compra. Então aqui é uma região de venda. Então eu tenho essas duas regiões onde a gente procura venda. Aonde que eu procuro uma venda um pouco mais agressiva? Uma venda um pouco mais agressiva, eu vou ter, tá? Abaixo desse cara, tá? Vou tirar essa linha aqui. Abaixo desse cara aqui, abaixo desse fundo, como se ele perder, se ele perder, voltar a fazer pullback e começar a pivotear para baixo. Aí eu tenho uma região boa
de venda. Então eu venho aqui, ó, e marco esse cara também, tá? Como uma cor vermelha. Eu faço isso e dou uma nomenclatura para ele, mas para a gente ganhar tempo. Então, nesse aqui, nesse 25R, eu não tenho muita coisa mais para marcar de região. Quando eu caio para o 12, eu falo, beleza, olhando para o 12, olhando para o 12R, aonde é uma região barata e uma região cara. Então, olha lá que bonito. Opa, aqui é uma região cara, aqui é uma região, desculpa, aqui é uma região barata, aqui é uma região barata. Então, ele não quis perder hoje o 5,5, tá? Se ele não quis perder o 5,5, então eu tenho que deixar esse cara marcado aqui. Esse cara tem que ficar marcado para mim, porque se perde aí, ele tem uma aceleração, tá? Uma aceleração. Tá, Charles, além desses que você marcou, eu esqueci de mencionar aqui, zona de liquidez. Então, ó, aqui para trás eu tenho zonas de liquidez, tanto aqui quanto aqui. Então, isso para mim também é importante, tá? Uma zona de liquidez. Então, ó, você lembra do fundo? Eu compro e topo eu vendo. Só que olhando para cá, essa região, esse order block junto com essa região aqui de liquidez é uma região importante. Ah, então é por isso que você coloca essa linha também, porque aqui também tem uma região de liquidez. Tem outra aqui, ó. Tem. Então tem dificuldade o preço, ó, para passar a região de liquidez, tá? Então a gente sabe fazer e marcar essas informações. Aí você fala, beleza? Se agora eu caio para o 4R, aonde a gente dá a nossa entrada, eu já tenho mapeado regiões, estrutura, falta o que? Gatilho. Show. Quando o mercado abriu, para ele cair, se ele não tinha que perder aqui, ó, e fazer isso aqui, não, o que que ele fez? Ele subiu, ó, subiu. E o que que nós tínhamos aqui? Não era uma região cara? Então toda vez que ele dá-se gatilho, a gente vendesse. Aonde foi o gatilho aqui? Então, o gatilho foi exatamente na perda e na criação de uma zona de liquidez aqui atrás. Ele perdeu, então a nossa entrada foi aqui. A nossa entrada foi aqui, porque houve dois gatilhos. Esse cara aqui, ó, é um gatilho de venda. Como assim? Superou a máxima do BRIC anterior. Então a gente tinha aqui uma região cara com gatilho venda, stop na máxima e levar até take. Como assim? Aqui, ó, eu tenho esse take. Enquanto ele não estopar esse cara, eu continuo na minha operação. Se ele perde o 775, eu seguro mais porque dá mais pontos. Beleza? Então aqui, ó, quando a gente pegou o gatilho, deu 15 pontos. Beleza? Chegou na região barata, mostrou também gatilhos aqui para cima, aqui é outro gatilho, compra aqui de novo com candle de superação de máxima. Compra e leva, ó, aqui. Compra o gatilho 11 e máximo mais 15. Então, o que, que aconteceu aqui? Eu sabia quais eram as regiões, sabia a estrutura do preço, sei a estrutura do preço, faltava o que para mim entrar na minha operação? Gatilho. Então, eu tinha esse gatilho aqui, tinha esse gatilho aqui e peguei a operação. Ah, mas ele pode ir até onde? Vamos lá. Você vai pegar aqui, ó, e vai levar nesse cara. Olha aí que bonito. Show. Foi embora, ó. Deu até um pouco mais. Show de bola. Chegou aqui, cara, você já sabia que aqui era uma região cara. Se o mercado quisesse ser comprador, ele tinha que estopar quem? O 781.
O que que ele me mostra aqui? Outro gatilho de venda. Pô, gatilhou. Olha aqui de novo, ó. Superou máxima. Voltou, superou, vum. Vem com ele. Então, o que que aconteceu? O gráfico por si só, ele mostra, olha aqui, não perdeu o 755, não quis perder esse 755 hoje. Se ele não quis perder, ele ficou o que? Consolidado. Ele já estava consolidado. Então, qual que era o tamanho dessa consolidação que o dólar está operando? É dessa máxima para esse preço aqui. E aqui dentro ele está brincando, tá andando para lá e para cá, para lá e para cá. Então o mercado está consolidado do 5781 até o 5731. Ele está em uma consolidação. O preço não sai desse caixote, ó. Desde ontem está encaixotado. Olha, quando ele entrou aqui nesse caixote, saiu, entrou de novo e está encaixotado. Então, quando ele dá o gatilho aqui, novamente, ó, ele dá o gatilho para nós aqui, ó. Eita. Vamos com ele. Fomos com ele. Pá, vamos embora mais. Ele falou: "Não, não quero cair mais". E aí, beleza. Aí ele dá outro gatilho aqui, você fala: "Opa, sobe com ele". Só que aí nós já tava com a meta batida e já tava fora do mercado, tá? Mas tinha assim, ó, alvos e takes lá para cima e foi, buscou o take, deu tudo isso de ponto, porra, bateu a meta e tchau. E aí agora à tarde ele ficou entre essas regiões. Ah, mas deu gatilho? Deu, ó, de novo, não superou, desceu. Qual que é o gatilho? Ó, de baixo para cima, segurou, engatilhou e vem. Ah, mas pagou take? Pagou, cara. Pagou take, ó. Pagou o take. Então, o que acontece? Aqui, quando você entende desses três pilares, juntando com juntando região, estrutura e gatilho, você tem um operacional muito bom, forte, porque esse operacional com Renko, ele funciona em qualquer R, seja ele no dólar, seja ele no índice, seja ele no Forex, seja onde for, ele funciona do mesmo jeito, tá ok? É por isso que a gente faz valores expressivos. Por quê? Porque a gente entende de estrutura de preço. Então, nosso operacional ele é baseado em estrutura, região e gatilhos. E, para ajudar também, a gente usa o Williams. Deixa eu só tirar aqui um pouco essa... Show. Aqui, ó, fica um pouco mais... Olha como ficou mais fácil para a gente operar. Então, tenho aqui essas regiões. Olha aqui. Então, o Williams aqui deu para a gente uma absorção, absorveram. A média foi para cima do 0,80, compra. Vum, chegou lá em cima, no sobrecompra, aqui lá em cima, região cara. Olha aqui que ele fez. Absorveram. Cadê o gatilho? O gatilho é quando perde quem? A média e o 0,20. Olha aqui o gatilho. O gatilho não foi exatamente aqui. A média ajudou a gente. Venda. E aí ele veio até lá. Ó. Aqui é a mesma coisa. Então o que, que nós temos aqui agora? Nós temos uma ferramenta forte. Uma ferramenta que faz com que você ganhe dinheiro. E não é pouco. É muito. Então a gente sempre trabalha aqui na mentoria com retorno e risco positivo. O que quer dizer isso? O stop curto, retorno longo. O momento que nós tomamos o stop é curto, porém o gain é longo, vai tirar qualquer loss que você tomou no dia. É só esperar os três: região, estrutura, gatilho. Cara, batata, tá? Então, se você está ouvindo isso, ficou interessado em aprender mais sobre o operacional, vou deixar aqui na descrição, tá? O nosso link do WhatsApp. Manda mensagem, tá ok? Manda mensagem, dá um like aí para fortalecer,
Tá vindo no canal, tá vindo coisas boas, tá vindo um mini curso de Renko, tá ok? Nós vamos colocar, também nós vamos fazer passando num teste de mesa, tá? Vamos comprar um exame aí e vamos com esse operacional gravar dia após dia, fazer um relatório e colocar para vocês verem como opera com esse operacional. E também dia na quinta-feira, tá? Na quinta-feira, hoje é dia 28, né? Dia 28, quinta-feira que vem, dia 3, nós vamos estar lá na 5P, tá? Na mesa proprietária. Vamos lá, vamos soltar nossa masterclass de lá. Então se inscreva, fica ligado aí no canal, nas nossas redes sociais, para que a gente possa mostrar para vocês um conteúdo enriquecedor, tá? E uma outra forma de operar um pouco mais diferente, tá ok? Então, senhores, muito obrigado, senhoras também. O pessoal aqui da nossa sala de operação está gostando muito. E aí nós temos tanto a mentoria como nosso treinamento e sala ao vivo. Vamos que vamos, até a próxima. Espero vocês